um inverno mais frio do que nos anos anteriores. Um escritor de biografias fala como colocar a vida dos outros em livros. Está no ar a revista Premier News. O frio intenso marcou a despedida do outono em Santa Catarina. No início da semana, os termômetros registraram 7 graus abaixo de zero em Bom Jardim da Serra. Em seguida, veio a chuva e ela deve ficar até o fim de semana. E nós vamos conversar agora com o meteorologista da Ipagre-Ciran, o Marcelo Martins, para sabermos como será exatamente, além de frio, este inverno. Marcelo, obrigado por participar do programa. E aí, as pessoas vão poder realmente, vão ter mesmo que se preparar com aqueles agasalhos mais pesados para essa estação? Olha, Léo Borba, a gente tem um inverno típico do sul do Brasil, né? Lembrando que a gente está mais próximo ainda do Equador do que a gente está mais próximo dos polos, né? Ou seja, esfria, mas não esfria tanto. Em comparado com alguns outros países, por exemplo, como europeus, Estados Unidos, Canadá, sul da Argentina e tudo mais. Então a gente tem um período somente de 3 meses mais frio sobre o sul do Brasil, especialmente Santa Catarina, que tem o seu inverno que começa nesta terça-feira às 6h14 da manhã, ou seja, bem no início, né? A gente já está vindo do outono, que é uma estação de transição, que no seu início lá era bem ensolarado e chuvosa, e agora no final já é bem seco e frio. Já está praticamente com todas as características do inverno, e já começa realmente frio. Hoje na Serra foi menos 3 graus. Amanhã diminui essa condição, porque a gente vai começar a ter um período um pouco mais chuvoso, mais nublado e mais encoberto, que dura pelo menos até a próxima sexta-feira ou sábado, né? Domingo começa a melhorar, volta a abrir, chega a primeira massa de ar mais frio e seco, e isso que deve ser bastante comum. Quando eu falo frio, é que as temperaturas mínimas, médias e máximas, elas realmente são baixas. E claro, se a gente fala em seco, a gente fala em dias mais ensolarados, mais seco, não forma nuvens, consequentemente também não chove. Por isso que no inverno é o menor índice pluviométrico ao longo do ano. Chove menos no inverno, é quase a metade do que chove comparado com o verão, por exemplo, né? Então, o que a gente tem nesses próximos 3 meses é uma previsão de chuvas dentro da média, ou seja, nem mais nem menos, ou seja, deve chover pouco. Em relação à temperatura, deve ficar abaixo da média. Lembrando que é muito frio nesse período aí de final de junho e principalmente julho e agosto. Então a tendência mesmo é que a gente tenha um período frio e fique até abaixo dele. O que é mais comum no inverno? Dias ensolarados e secos que formam a geada. Muitas das vezes essa geada forma também no Vale do Itajaí e no litoral catarinense. Ou seja, vem bastante frio por aí. Dias mais curtos, bem ensolarados, o ar seco e também bastante frio. Pois é, já que você falou em geada, a expectativa para muita gente de fora do estado, ou de fora das regiões serranas, na região serrana, melhor dizendo, é aquela expectativa de cair neve. Porque tem alguma previsão para isso? Tem alguma ideia, não? Ou tem que ser muito mais em cima do... Olha, Borja, a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, a gente tem alguns locais do estado que é muito propício a ter neve, mas esse propício tem 1, 2, olha, estourando 3 episódios a cada temporada de inverno, ou seja, em 3 meses eu posso ter, olha, estourando ali 3, 4, 5 casos, normalmente são pequenos, não são grandes, né? Não são nevascas que acontecem no sul do país, o que acontece mesmo são nevadas, mesmo quando neva fora do Planalto Sul catarinense, quando eu falo Planalto Sul eu estou me referindo a São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema, Urubici, basicamente, né? Por quê? Porque a altitude desses locais é acima de 1.200, 1.300, 1.500, 1.800 metros, né? Então é muito frio.
Então, realmente, nesses locais neva, né? Neva pouco, muitas das vezes até acumula, mas não é grande coisa, né? É plástico, é bonito, todo mundo quer ver neve, mas o nosso país não é. A gente está num país tropical, numa zona temperada, ou seja, esquenta muito no verão e esfria bastante no inverno. Mas mesmo assim, para ter neve, eu preciso ter que ter a combinação de umidade e frio. Por exemplo, hoje teve bastante frio, mas muito seco, não está nenhuma possibilidade de neve. Ou seja, acontece o quê? Geada, o que é bastante comum. E claro, dependendo da situação, se tiver um ciclone muito próximo do oceano, próximo da costa, eu acabo tendo essa condição de neve. Mas realmente ela é muito rara. Acontece entre 3 e no máximo 5 episódios a cada inverno. Ou seja, em 3 meses a condição realmente é pequena, mesmo assim restrita ao topo da serra. Uma outra vez ali neva no meio oeste, no oeste, até mesmo no Planalto Norte catarinense. Para a grande Florianópolis, realmente a condição também é mais propícia. É claro, se você acompanhar sempre, diariamente, os boletins do tempo, você vai sempre ficar ligado nisso, né? Nós temos vários canais, a Enepagre, nossas redes sociais, e inclusive um canal no YouTube, né, que fala diariamente sobre esse assunto, né? Inclusive agora todos os nossos, já só por procurar por a Epagre Cirâmica, você encontra fácil esse tipo de informação. Borba. Ô Marcelo, e comparando com os invernos anteriores, o número de incidência de geadas deste ano deve ficar na média ou será um pouco maior? Olha, pode ficar inclusive maior, porque o final desse outono já foi de bastante frio, teve vários episódios de geada, né? Inclusive a gente já teve 2 graus aqui em Florianópolis, 3 aí em São José, por exemplo, né? Então quem diz que não esfria aqui está enganado, porque os dados mostram que realmente a temperatura é baixa. Hoje de manhã estava em torno de 11, 12 graus. E nos próximos dias a gente não tem muito frio, mas no final de semana que vai entrar a primeira massa de ar frio desse inverno, que não é também lá essas coisas, já vai dar uma temperatura muito baixa, né? Então deve ser frequente sim, porque a gente tem uma previsão de inverno com temperaturas abaixo do normal, ou seja, se já é frio nesse período, se eu tiver isso abaixo da normalidade, né, eu tenho uma média lá, digamos que a média seja 10, e eu vou ter sempre temperaturas entre 7, 8, 9, já fica com uma anomalia negativa, né, ou seja, uma previsão abaixo da normalidade é o que deve acontecer com frequência ao longo desses próximos 3 meses. Marcelo Martins, muito obrigado pelas tuas informações e por participar do Revista Premier News. Olha, pelo contrário, para mim foi uma honra. A gente está sempre à disposição, não somente eu, mas nossos colegas, para estar sempre falando com vocês diretamente e atualizar as condições de tempo, de mar, de clima, que é muito importante para toda a nossa sociedade local aqui da região da Grande Florianópolis. Com a previsão de frio, é bom não esquecer das pessoas que precisam de agasalho. Procure doar aquela roupa de inverno que você não usa mais. Muitas campanhas de arrecadação estão em andamento. Em São José, por exemplo, o pedágio do agasalho já recebeu mais de 2.000 peças num único dia. E elas serão entregues, claro, às famílias carentes. Os interessados em doar aqui em São José podem se dirigir a um dos pontos fixos, que são a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, a UPA e Policlínica de Forquilinha, o Colégio Maria Clara Luísa de Melo, ou o Melão, o Centro de Educação Municipal Maria Iracema Martins de Andrade, também conhecido como Barreirão, e os restaurantes do Centro Histórico. Bom, se no verão, no litoral, o que vale é o sol, para a atração de muitos visitantes, na serra, no inverno, é o frio. E muitos municípios apostam nesse frio como maneira de atrair o turista e também fazem para isso alguns eventos. Em São Joaquim, por exemplo, no mês que vem e no mês de setembro, 2 eventos marcam o calendário do município. É o Festival de Inverno, em julho, e a Festa Nacional da Maçã, em setembro. Nós vamos conversar agora com a secretária de Turismo de São Joaquim, a Adriana Schlichting, sobre esses assuntos. Secretária, muito obrigado por participar do Revista Premier News e eu espero ter acertado a pronúncia do seu nome. Eu que agradeço por estar fazendo parte desse momento e acertou o nome, é um nome difícil, né, de acertar, porque é um nome alemão, mas você acertou. E me diz uma coisa, secretária, os preparativos para essa festa, esse festival de inverno,
já é um evento que não é a primeira vez que ocorre no município, pelo menos tenho lembrança de outras edições já há algum tempo atrás. O que está sendo preparado para isso? Esse já é um evento que a gente trabalha todos os anos, né? Agora, devido à pandemia, a gente precisou ficar 2 anos sem promover o evento do Festival de Inverno, mas esse ano a gente caprichou um pouco mais ainda na nossa programação. Então, esse ano a gente vai ter, pela primeira vez em São Joaquim, uma pista de patinação de gelo. Então, isso realmente é algo que a população está ansiosa, os turistas estão ansiosos. Nós teremos todos os finais de semana, 5 finais de semana de julho, atrativos para que o turista, o joaquinense também, aproveite o nosso inverno, para que o turista que vem a São Joaquim venha para ver o frio e, junto com isso, ele conheça a nossa cultura, as nossas tradições, a nossa gastronomia. Então, que ele possa realmente aproveitar tudo que São Joaquim tem de bom. Então, a gente está fazendo uma programação muito especial, né, cultural. A gente tem muitos shows, apresentações musicais e também culturais, né? Nós vamos ter as nossas invernadas, então as danças também, apresentação de poesias, declamações, teremos shows de corais também, né, os nossos corais aqui que a gente tem a nossa escola de música. Então a gente está trabalhando também para expor e apresentar para todos aquilo de melhor, de mais bonito, a nossa cultura em si, né? E além disso, além da atração da cultura local, da cultura regional, eu estava dando uma lida rapidamente sobre as possibilidades. A participação da degustação de vinhos de altitude é outra das atrações? Isso. Durante o nosso primeiro final de semana, nós teremos 3 dias onde a gente vai ter, no nosso espaço, onde é o nosso pavilhão da maçã, então nós teremos lá degustação de vinhos, cervejarias artesanais, né, vão estar presentes, a nossa gastronomia e todos os nossos shows. E durante todo o mês, todas as vinícolas vão ter as suas programações especiais para receber o turista, né? Temos uma delas que também vai ter a exposição, né, uma exposição de quadros de um artista, mas também as outras a gente vai ter ativos musicais e gastronômicos durante todo o mês. Teremos, então, durante todo o mês de julho, todos os finais de semana lotados, né, de eventos e de atrativos. O mês de agosto também teremos atrações, mas o mês de julho é o mês que a gente tem todos os finais de semana realmente bem floridos. E a infraestrutura para receber o turista está adequada para o momento ou ainda está em fase de investimento, de expansão? Não, realmente é uma coisa que sempre está em expansão, né? A gente está numa fase muito boa. A pandemia aqui para a Serra foi muito boa, porque a gente teve um fluxo muito grande de turista, né? Então teve uma demanda bem alta. Com isso, muitos investidores vieram para São Joaquim e estão investindo principalmente na parte da hotelaria, né? Que é uma questão que a gente sabe que precisa cada vez mais. Mas aí em 2, 3 anos a gente mais do que triplicou o número de leitos. Então, a gente está preparado para receber o nosso público, né? O espaço que a gente tem é muito bom para recebê-los e o turista vai ser bem recebido aqui, com certeza. Então, a nossa gastronomia também tem evoluído muito a cada ano, mas realmente sempre é importante investimento, né? A gente está sempre esperando e desejando que cada vez mais a gente possa investir no nosso município. Bom, deixa eu mudar de assunto agora para uma das festas mais conhecidas de São Joaquim, e no calendário até nacional, que é a Festa Nacional da Maçã. Que novidades tem para este ano? Cada vez mais a gente tenta inovar, né? Então, a gente vai ter todos os shows da mesma forma que foram os outros anos, mas a gente vai ter mais dias de festa, vai ser de 7 a 11, né? Isso também, então, valoriza ainda mais, né? Tanto a cultura local, quanto a nacional. Então, a gente vai ter shows nacionais em todos os dias. A gente já está com a licitação, né, para o dia 27, para que a gente veja a empresa, né, a partir do momento que a empresa que ganha a licitação, a gente vai saber realmente quais serão os shows que irão se apresentar. A gente tem as opções de shows e essa empresa vencedora é que vai nos dar a cartada final, né? E
E a gente vai ter também todas as apresentações culturais. Nós teremos um concurso também de danças e apresentações culturais gauchescas, né, tradicionalistas. Teremos também um concurso do cavalo crioulo, um morfológico do cavalo crioulo. Teremos todas as exposições de gado também, ovelha. Enfim, a gente vai estar fazendo uma exposição muito grande de tudo que São Joaquim tem, que não são poucas coisas, né? Então a gente vai ter também, novamente, a mostra de vinhos, vamos ter goiaba serrana, maçã, o queijo, né, o mel. Então a gente vai ter os nossos IGs, né, que São Joaquim possui 4 indicações geográficas, sendo que Santa Catarina tem 6, 4 são de São Joaquim, da região de São Joaquim. Então realmente é um orgulho que a gente tem. Desculpa eu te interromper, secretária, mas era exatamente a curiosidade que despertou quando você falou do selo geográfico. Aí está a maçã, o que mais? O queijo? Quais são os queijo, 4? O mel e o vinho. Então são 4, né, que a gente tem de indicações geográficas, que a gente sabe o quanto isso impacta positivamente para a economia e também para o turismo de São Joaquim. Pois é, uma curiosidade que sempre me chamou a atenção é o seguinte: a festa da maçã é em setembro. Normalmente é feita nesse mês, mas um antes, outro depois. Está sendo feito esse ano em setembro. Mas a colheita da maçã não é agora, né? O período está em dormência. Ou seja, vai ter maçã assim mesmo para todo mundo. Isso. A nossa festa da maçã é sempre em maio ou final de abril, bem na época da colheita da maçã. Esse ano, devido à pandemia, né, como a gente ainda estava realmente inseguro a respeito, né, dos índices que a gente estava vendo, que estava crescendo muito, então a gente segurou mais um pouco. Mas com certeza nós teremos exposição de maçã para consumo, a gastronomia com maçã, então com certeza nós vamos ter as maçãs expostas, bonitas, como em todas as outras edições das festas. Como você falou, voltando à primeira festa, em pista de gelo, para patinação, vocês vão. Tem gente que diz que quando consegue fazer um monte de coisa, diz que fez chover. Vocês vão fazer nevar aí. Literalmente, teremos neve, realmente, né? A gente vai fazer no nosso festival do primeiro final de semana, que é a abertura, que é o dia 1, 2 e 3, que será dentro do Pavilhão da Maçã, que com certeza vai ser o nosso ápice, né, do festival. A gente vai ter neve também. Então nós vamos fazer nevar. As apresentações do Festival de Inverno, elas são com bilheteria ou são gratuitas? Como é que é? Todas as apresentações são gratuitas, né? Então, a parte cultural será toda gratuita, né? Então, a gente fez para que todo o público que aqui vier se sinta acolhido, né? E que possa participar de todos os nossos eventos. Bom, que vai ser acolhido é certo, porque a região serrana é considerada a capital, a região acolhedora do estado e do país. Até porque, com a história do frio, o coração lá se transforma numa grande lareira. Muito obrigado à senhora por participar do programa e obrigado pelas informações. Eu que fico agradecida por poder participar, por vocês terem me chamado para essa entrevista. Aguardamos todos vocês no nosso Festival de Inverno, de 1º de julho a 31 de agosto, e esperamos vocês na nossa Festa da Maçã, do dia 7 ao dia 11 de setembro. Será uma honra recebê-los aqui. Saber da vida de alguém para pôr em livro. Este é o assunto da entrevista do próximo bloco. Um instante só. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue.
Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Estamos de volta com a revista Premier News. Falar da vida dos outros, todo mundo diz que sabe fazer bem. Agora, saber da vida dos outros e escrever um livro a respeito é para poucos. Mas qual será o meio encontrado para fazer esse tipo de livro chamado biografia? Nós vamos conversar agora com o escritor Dorvalino Furtado Filho, que é conhecido pelas biografias que já escreveu. E é claro que essa conversa, dada a origem dele, de nascimento, nós vamos conversar um pouco em lagianês, né? Porque é de lá que ele veio, hoje é morador em Florianópolis, depois de muitos anos e tal. Dorvalino Furtado Filho, muito obrigado por participar do programa Revista Premier News. E já vou te perguntando, como é que é saber da vida dos outros para escrever em livro? Primeiro é um prazer, sou um jornalista conhecido e respeitado como você, essa televisão muito útil para a sociedade, não só aí de São José, mas para estar início é uma verdade. Mas sabe como é que é lá em Lages, falar dos outros? É como dizer assim, falar da vida alheia, né? Então nós em Lages, nós fazemos biografia, ainda estamos terminando uma última, Gonçalves, onde a gente, no sentido de ter toda uma história para que a família tenha lembrança da vida dele, da vida política, da vida particular, da vida acadêmica, cultural, enfim, toda a vida. E isso atrai muito as pessoas a quererem uma biografia, mas carreira. Então é isso que nós fazemos. Nós já fizemos a do Ivo Vanderlinde, deputado Jorge Gonçalves, dois ícones, duas pessoas catarinenses. Fizemos do Cassiano, falecido Cassiano Maldani, dois livros, dois livros sobre parte da vida dele, parte da vida folclórica dele, né? Também agora estamos fazendo Telhado de Vidro, que seria todo um folclore de cada político, Cacildo, Pedro Ivo, Nausen, Peridião Amin, Colombo Salles. Esse livro chama-se Telhado de Vidro. Então a gente é uma festa. Hoje nós temos biógrafos aqui em Santa Catarina, no Brasil, que são os monstros sagrados da cultura. No meu caso é bem modesto, né? Mas pelo menos coopero com alguma coisa. Pois é, Dorvalino, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você ficou mais conhecido como escritor, me salvo algum engano, exatamente com O Telhado de Vidro, que foi exatamente sobre algumas passagens da vida do já falecido senador e ex-governador Cacildo Maldaner. Foi a partir daí que veio o gosto, ou veio a vontade de escrever biografias? Essa tua pergunta me traz uma lembrança bem gratificante, uma pergunta oportuna, porque realmente você teve a sensibilidade. Foi a partir daí, a partir do Telhado de... Aliás, a partir do Cacildário, sabe? O Cacildário 1. Isso aqui é uma obra-prima. Uma obra-prima não, uma obra-prima dele, não minha. O que ele diz aqui é uma coisa fantástica, né? Então, é um folclore, uma realidade surreal mesmo. Isso aqui, então, me deu a vontade de fazer. Logo em seguida, teve um sucesso enorme. Até a Veja veio aqui, fez uma matéria sobre esse livro aqui, sobre esse folclore do Cacildo, sobre o Cacildo, né? Até a Veja veio aqui, fez uma matéria, no tempo que a Veja tinha aquelas matérias por estado, não sei se tu lembra. Ela fez 3 páginas desse Cacildário aqui, né?
E realmente, repita, é incrível esse Cassidade. Pois E é, ele vendeu, mas está vendendo ainda, rapaz. E aí, a partir desse livro, como você perguntou, eu tive vontade de fazer outros. E aí as pessoas me descobriram e agora estão me contratando para fazer biografias, sabe? e Uma me diz. biografia, né, Léo? Não leva mais menos de um ano e meio, você não faz uma biografia. Pois era onde eu ia chegar, o tempo que isso demora. Mas antes de eu chegar a esse aspecto, deixa eu te perguntar uma coisa. Está no Cacildário, se não me engano, uma das expressões do já falecido senador Cacildo Maldaner sobre a história do meio ambiente. Diz que, segundo ele, demoraram muito para... Como é que é? É o seguinte, ele foi numa solenidade, aquela época tinha aqui, não sei se tu lembra, tinha a Secretaria da Tecnologia aqui no governo do Cacildo, que foi criado no governo do Pedro Ivo, no governo do Cacildo, né? Uhum. E ele então foi inaugurar algo no campo, ali em Correia Pinto, se eu não me engano, mas ele foi inaugurar. Aí, antes dele, teve alguns políticos, prefeitos, que fizeram um discurso e falaram do meio ambiente. Governador, vou resumir para você, né? O governador disse: o nosso meio ambiente aqui é preservado, graças ao senhor, graças ao governo e tal. Ele começou a recordar: não, veja agora a secretaria fazendo esse projeto aqui para preservar o meio ambiente, tudo para preservar o nosso meio ambiente. Aí o Cacildo disse assim: não tem nada. Que nós temos que pensar no ambiente inteiro e não no meio, por isso nós estamos ajudando aqui. Não, não. Eu resumi para você, né? Sim, Eu resumi algo até melhor que está escrito. Me diz uma coisa, Dorvalino, com relação agora ao trabalho, ao ofício de fazer a biografia, como é que as informações chegam para você? As pessoas as pessoas te levam, ou você vai ter que sair atrás dos dados, das informações? Olha, exato, realmente é bom esclarecer mesmo. Ele nos contrata. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, em vez de dizer o que eu faço, eu vou dar um exemplo que vai entender. A última biografia que eu fiz, as duas últimas, do Ivo Vanderlinde, que levou quase 2 anos, que é o Senhor Cooperativa, esse livro aqui, ó. Senhor Cooperativa, não sei se dá para ver aí. Sim, sim. Esse livro aqui eu levei 2 anos para escrever, junto com o Ivo. O Ivo faz o seguinte: eles dão para a gente eles fazem todo um resumo da vida deles num caderno. E pegam, como ele foi político, pegam os documentos da Câmara e tal, de onde eles tiveram mandatos e trazem. No caso do Ivo, isso é o caso do Ivo Vanderlinde. No caso do deputado Jorge Gonçalves, ele me trouxe umas 4 caixas de anais da Assembleia, mas anais que falavam só do que ele fez na Assembleia, dos projetos e tal e tal. E a vida particular, né, isso é na vida política, e tem que entrar no livro. E no caso do Jorge, e na vida particular a gente entrevista ele, conversa com ele escreve alguma coisa, nos dá subsídios, mas o mais importante é a entrevista, sabe? Para você pegar aquelas nuances da vida dele. E outra, na vida particular, viu, Léo? Não existe essa história. Eu, pelo menos, não concordo, né? Claro que eu peço autorização, mas não existe essa história de esconder, a não ser que seja esconder, digamos assim, um exemplo folclórico. Usava a calça vermelha e esconde dizendo que usa calça preta, usava calça preta. Não se esconde. Tem que dizer: não, eu usava a calça vermelha. Essa é a história. Mas isso não te causava... Mas peraí, isso não Ah. causa algum certo constrangimento com o biografado? Desde que haja autorização do biografado. Mas acontece que quanto mais... Aí que entra, viu, Léo? Quanto mais você impacta a biografia, mais a biografia tem chance no mercado de ser comprada ou ser vista e valorizada. Desde que não seja coisas imorais. Não estou falando nisso. Estou falando coisas assim, né? Coisas leves, assim. Mas tem que dizer a verdade. Enfim, a verdade, certo? Como disse o matemático Pitágoras, a verdade se aproxima você de Deus. Só para entender isso aí. Então tem que contar a verdade. Em suma, te resumindo, é a verdade.
Agora, coisas imorais, não. Agora, se a verdade é verdade e não é imoral, tem que contar. Eu já contei, né? Inclusive no livro do Ivo, no livro do Cacildo, tem que contar a verdade. Enfim, em suma é isso aí. Dorvalino, deixa eu te perguntar uma coisa. Do Vanderlinde eu sei que ele já foi lançado há algum tempo e tal. E sobre o ex-deputado Gonçalves, também uma figura folclórica, ele já está, já foi lançado? Como é que está o trabalho desse livro? O trabalho do Jorge Gonçalves, ele terminou, levou 1 ano e meio, 2, não 1 ano e meio não, 2 anos. E o livro dele está na edição, porque você faz o livro, escreve, e depois você manda para a editora para fazer a edição, para ver essa foto não é aqui, esse texto está errado. Isso não é com o autor. Esse texto está errado, em vez de nessa página tem que ir na outra. Fazer uma análise pormenorizada dos textos que eu entrego, né? Que eu, qualquer autor, entrego. Então ele está na editora e deve sair em torno de, eu acho que aqui uns... Acho que, deixa eu pensar, falar com a editora, eu falei com eles ontem, eu acho que em torno de 6 meses, 5 meses já sai o livro pronto já. Daí você vai receber em primeira mão, prometo isso para você. Muito obrigado, eu espero mesmo esse livro. E Não, ser em primeira mão, esperar. para mim, já é uma honra. E deixa eu te dizer uma coisa, a gente ia conversar aqui até amanhã de manhã e não ia acabar o assunto. Infelizmente, infelizmente o programa tem um horário para terminar. Eu agradeço. Vamos aguardar então o lançamento dele, vão ficar com esse compromisso e nós vamos terminar o programa por aqui. Muito obrigado a você por participar do Revista Premier News. Eu que tenho, sem favor algum e sem nenhuma salamaneca, eu que tive a honra de participar. E você é o seguinte, Léo, você é um jornalista, repito, respeitado, um cara respeitado no meio, respeitado em Santa Catarina. Se você me chamar a qualquer hora, até de madrugada, qualquer hora, Dorvalino, preciso de uma entrevista, Dorvalino vem aqui, você pode contar comigo, qualquer hora, qualquer dia. Muito obrigado, sempre isso nos enriquece o programa. A revista Premier News termina agora, mas volta na próxima edição. Tchau, tchau e até lá.